Muito bom dia. Um minuto atrasado hoje. Clube 717. 7 da manhã. Tava aqui catando um assunto pra conversar. Vamos ver se aparece alguém, né? Mais um dia de chuva. Aqui em Guarajuba. Vou mostrar pra vocês aqui. Quem tá vendo no replay, né? Porque... olha lá. Mais um dia chuvoso. E é isso. Estou acordado e todos dormem, como diz Renato Russo. Ontem Instagram de noite congestionadíssimo. Lives pipocando, tudo travando. Rosa Cigana, bom dia. Como é que tá de quarentena aí? Você já é uma totalmente virtual aí, né? Tem muita coisa online, então não deve estar sofrendo tanto quanto outros que estão 100% no negócio físico, né? Aqui bastante chuva nos últimos 2, 3 dias, mas vamos lá. Bom, quero conversar hoje rapidão. É isso, eu ia trabalhar em casa, né? Então, mais tranquilo. Nada mudou, pois é. Tá sendo uma boa oportunidade das pessoas se reinventarem, né? Para quem não tinha esse costume de trabalhar de casa, tá sendo uma boa chance de repensar, rever, de perceber que não precisa hoje se deslocar. Na verdade, não precisa. É só perda de tempo, combustível, dinheiro, estresse. Então, eu espero que o novo normal não seja voltar atrás. Eu espero que essa oportunidade gere um novo normal. Bom, Rosa, só tem nós dois aqui. Vamos bater um papinho rápido. Se você ficar aqui, né? Se você tiver que sair, eu entenderei. Sobre histórias. Eu tava pensando aqui um assunto pra gente conversar hoje. Ó, Max aí. Bom dia, meu caro amigo. Seja bem-vindo. Estamos aqui nós três, eu, você e Rosa Cigana, num papo íntimo. Eu pensei num tema para conversar com vocês e resolvi usar o tema stories, storytelling, histórias. Vamos ver se chega mais alguém aí. Mas tem a ver com o projeto família. Deixa eu limpar esse óculos aqui. Não sei se vocês acompanharam aí, eu lancei a ideia do projeto família, que é algo em comum, né? Um projeto que envolva os pais, filhos, algo comum. A gente está montando um curso de mágica, né? Bruninho, o nosso filho do meio, está montando um curso de mágica. E já gravaram 6, são 9 mágicas o treinamento dele, já gravaram 6. Estão quebrando um pau aqui, né? Se estressam, brigam pra cacete. Mas estão avançando. Hoje a gente deve soltar aí mais um vídeo no Magic Score 4 Kids, né? 4 Kids. Então acompanhem aí, né? Tá ficando bacana o projetinho deles. E aí eu estava conversando, né? Nós estávamos conversando juntos sobre como tornar a mágica mais interessante, né? Porque mágica pela mágica, a galera vai futucar na internet e vai achar. Então a gente estava conversando sobre como dar nomes às mágicas, né? Que sejam mais chamativos. Fala, Leandro, bom dia também, cara. Papo aqui é sobre storytelling, sobre contar histórias. Estou contando sobre os meninos que estão fazendo o projeto da mágica, né, o Magic for Kids. Então, para resumir, né, a gente estava pegando uma mágica, por exemplo, vou lembrar de uma das aqui que a gente falou, que foi uma mágica onde... como é que foi, meu Deus? A joia... Quem roubou a joia da coroa do rei? Quem roubou o diamante da coroa do rei? Essa foi o nome da mágica que a gente definiu juntos. Mas olha qual é a mágica. O nome da mágica estava assim, Mágica da Adivinhação. Esse é o nome original. Como é que funciona a mágica da adivinhação? E eu vou chegar no ponto das histórias, onde eu quero, tá? Então a mágica da adivinhação, basicamente, Bruninho ele pega um papel e ele coloca algumas previsões, né? Dobra essas previsões e deixa aqui.
E aí ele vai fazer com que a pessoa, não lembro direito, tá? Mas a pessoa vai partir o baralho e vai separar em dois montes. Num desses dois montes vão ter cartas pretas e vermelhas. E dessas 30 cartas pretas, uma carta vai se destacar. Então ele vai fazer uma previsão que vai dizer exatamente quantas cartas vão ficar em cada monte, quantas cartas vão ser as cartas pretas e vai dizer qual é a carta. Tipo assim, todas as cartas são de paus e uma carta apenas é uma carta de espadas. Então ele vai fazer essa previsão. Quando a pessoa jogar lá o baralho, fizer as coisas, ela vai ver que deu exatamente o número que ele previu. Então, se ele não colocar uma história, vai ficar a mágica da adivinhação e ponto. Então a gente estava conversando sobre como tornar uma mágica mais interessante. Isso vale para como tornar uma mensagem mais interessante, uma venda mais interessante, uma conversa mais interessante. E tudo tem a ver com histórias. E nós estamos nesse momento num mundo cheio de novas histórias sendo criadas, né? Histórias tristes, histórias de pânico, histórias de medo, mas também podem ter histórias engraçadas, histórias felizes. Então a gente conversou o que a gente poderia fazer para tornar essa mágica interessante. Ficamos eu, Iane, Larissa e Bruno. O André estava no quarto nesse momento. E aí desenvolvemos várias ideias e chegamos à seguinte história, né? Olha como pode mudar o negócio. Então a história é a seguinte: o rei e a rainha. Então o Bruno vai pegar as cartas, né? O rei e a dama. O rei e a rainha estão dando uma festa. Então eles ficam os dois aqui. No palácio tem pessoas do reino e pessoas convidadas. E ao lado do rei está a pessoa da sua mais alta confiança, que é o mago. Da sua mais alta confiança, que é o mago. Pois bem, os reis vão, entram na festa, dançam, todo mundo se diverte. Isso Bruno vai trocando os montes. Eles se misturam. Então Bruno vai contando essa história. E aí, ao voltar para o seu trono, o rei percebe que o diamante da sua coroa caiu. E ninguém não apareceu, né? Quem furtou, né? Quem roubou, quem pegou o diamante da coroa. Então ele chama o mago e o mago, né, faz a sua previsão. Então o mago diz: vamos separar aqui as pessoas que são do reino, as pessoas que são convidadas. Aí vamos separar aqui os homens e mulheres. Dos homens e mulheres vamos separar aqui a única pessoa que roubou, que furtou o diamante da coroa do rei, é a única pessoa que não usa o brasão do nosso reino, que é justamente a carta que tem o naipe de espadas, enquanto todas as outras têm o naipe de paus. Então a gente transforma com isso, né, uma mágica da adivinhação, que pode ser algo comum, para uma história que envolve rei, rainha, diamante, roubo, mago, brasão do reino, sabe? Então a gente pode transformar algo muito mais interessante. Fica mais interessante para aprender, fica mais interessante para fazer a mágica. Então essa é a teoria. A gente está introduzindo histórias, né, no curso de mágica dos meninos. E toda história precisa, para ser interessante, de um conflito. Tem que ter uma treta, tem que ter um problema. Se for uma história muito tranquila, ninguém se interessa. E esse é um dos motivos que muita gente, né, no nosso mercado aí, quem está tentando fazer vendas online, por exemplo, quem está tentando ter presença online, muita gente está se tornando desinteressante. Por quê? Porque não tem nada, está tudo morno, não tem um grande conflito, não tem uma grande treta, não tem uma grande curiosidade. Então isso passa despercebido. Quando a gente insere elementos de história, a gente insere conflitos, os filmes fazem muito bem isso, as novelas, quando tem um mocinho, o bandido, o vilão, o mentor, a jornada, o fundo do poço, o retorno, né? Existem padrões para contar histórias, né? Um deles chama-se A Jornada do Herói, Joseph Campbell, que é aí, acho que inclusive esse cara trabalhou com o George Lucas lá no Star Wars e tal. Enfim, então é uma referência para contagem de histórias. E se usa muito as histórias em marketing digital, que é o que hoje está em voga, o storytelling, né, contar história, mas eu já ouvi muito a expressão story selling, que é você vender usando histórias. Inclusive no programa que eu tenho com o Bruno, Leandro aqui faz parte, é um programa, Bruno Souza, né, um programa chamado O Empreendedor de Alto Valor,
primeiro módulo, primeira parte, primeiro pilar desse programa é a pessoa olhar para a sua própria história e tirar, né, as lições da sua própria vida e utilizar isso como inspiração para criar os seus produtos. Então é isso. O assunto storytelling é o assunto que eu trouxe hoje para vocês, para a gente pensar o que a gente pode introduzir na nossa vida, na nossa mensagem, no nosso processo de vendas, para chamar a atenção das pessoas e contar histórias que geralmente têm algum ponto de conflito, ponto de decisão, desespero. Se não tiver problema, não tem graça. Então toda boa história tem que ter uma treta, tem que ter um problema, tá certo? A maior treta que a gente está enfrentando aqui com os meninos nesse desafio da mágica é a treta do eles estarem colidindo os estilos, né? Então, volta e meia eles estão brigando aqui, porque um está atrapalhando, porque o está com vontade de fazer, outro não quer fazer, o outro acha que fez demais, outro acha que fez de menos, discutindo percentual de participação societária nos lucros do empreendimento. Está sendo interessante e às vezes estressante, às vezes a gente perde a paciência também, dá logo uns puta que pariu aqui, porra, vê se vocês se entendem, mas é uma das formas que esse projeto de família está balançando a cabeça deles, ocupando o tempo também. Até porque eu e Larissa estamos trabalhando. Eu estou trabalhando. E não estou trabalhando pouco, não. Estou trabalhando bastante nesses dias aqui. Tá? Eu vou ver se eu deixo aqui. Eu tenho uma palestra que eu gravei no evento. Deve ter uns 40 minutos, 50. Sobre storytelling. E é uma palestra bem bacana. Que quem tiver interesse nisso, eu vou colocar na bio o link. É um link do YouTube. E ela conta bastante aí um pouco dessa teoria da jornada do herói, fala inclusive da como criou, como Stan Lee criou o Homem-Aranha, uma história super interessante. Isso está tudo lá nessa palestra. Eu vou colocar o link na bio, se alguém tiver interesse em assistir, acho que vai gostar. Legal? Hoje apareceu pouca gente, não sei se é o tempo para os baianos, porque tem chovido muito, não sei se saco cheio de ficar vendo live. Mas enfim, tamo aí. Clube 717, amanhã tamo junto. Contar histórias, tornar as histórias, quer dizer, as histórias tornam tudo mais interessante. Então, e além de contar histórias, é criar nossas próprias histórias, né? Que histórias a gente vai contar no futuro com relação ao tempo da quarentena do coronavírus, na nossa crise de isolamento mundial, e uma crise importante na saúde aí, e, enfim, então este é um período de criar, de construir as histórias que nós vamos contar aos nossos netos no futuro. Bacana? Tenha um excelente dia, a gente se vê. Clube 717, amanhã tamo junto mais uma vez. Um abraço para vocês e fui. Vou trabalhar porque tem muita coisa a fazer. Tá aqui, ó. Spoiler aí também, ó. A palestrazinha que eu falei aqui que eu tenho, tem uns slides disponíveis. Então eu vou deixar o link lá na bio para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre storytelling. Vocês vão gostar. Abraço para vocês e a gente se vê. Bye bye.